Bem, pessoal, a ideia de trabalhar com esse próximo aplicativo, eu já fiz alguns vídeos dele antes. A ideia de trabalhar com ele é para poder brincar com profundidade de campo, né? Com o buquê, o desfoque, né, de fundo, né, que a gente costuma dizer. E a gente pode também fazer no Snapseed, acho que, se eu não me engano, também no Facetune, mas é um aplicativo que te dá também uma condição que simula essa profundidade de campo feita por uma câmera, né, DSLR, por exemplo. Seria o After Focus. É claro que aí eu estou falando de um aplicativo para celular. Então, claro, não tô falando não estou fazendo um comparativo em relação à precisão em relação a uma câmera, né? Quando você tem, por exemplo, muitos objetos pequenos no meio do caminho, e aí a câmera desfoca muito bem aquilo. Recentemente eu vi um lançamento da Huawei, né, o P40 Pro, por exemplo, que ele tem o software, ele tem também sensores, né, que ajudam a identificar esses objetos pequenos para produzir um efeito melhorado no desfoque. Aqui no caso, a gente, só para ter uma ideia, né, do que a gente pode fazer, por exemplo, utilizando o After Focus, certo? Então a gente pode, por exemplo, a gente tem aqui esse rosto, né, onde está marcado ali em azul, é uma linha branca. Você vai passar essa linha onde você quer que a imagem não seja desfocada, correto? Antes também é importante clicar naquele ícone com mais, quase ali embaixo, né, o antepenúltimo aqui. Por quê? Porque é uma lupa. Ela te dá uma ideia aqui para você ser mais preciso na hora de fazer o seu recorte. É claro que em muitos casos vai depender muito do que você quer fazer as correções. Por quê? Justamente porque isso pode ficar evidente, né? Então, se um recorte mal feito ele fica em evidência e não é muito legal, porque é óbvio, a imagem fica feia. Agora, por exemplo, se você tiver algum problema, algum erro, você pode vir aqui na borracha, você pode passar e desmanchar. Quer colocar de volta? Clica aqui de novo, ali na imagem do rosto, né, como se fosse um retrato. E pronto. Não tem problema você errar aqui dentro, enfim, não precisa ser tão certinho assim. Mas nas bordas é necessário você ter uma certa precisão. Agora vem a parte que a gente quer que o desfoque aconteça. Então a gente vem aqui no lápis. Você pode, por exemplo, apertar em cima aqui da onde tem esse retrato. Você pode apertar nessa seta e aí ele vai encolher. Essa aba aqui de ferramentas encolhe. Então posso vir aqui agora para aplicar o lápis, né, preto, que é a área que eu quero desfoque. Eu venho aqui e encolho para eu poder ter uma ideia maior, né, um plano geral sobre o que eu estou fazendo aqui na imagem. E aí eu posso vir aqui, no caso, na realidade eu apertei o errado, é esse daqui, né? Então vamos refazer. Ok. Né, é onde tem ali um retratinho de uma paisagem, uma miniatura de uma paisagem. Fecho aqui. E aí venho e faço o contorno. Pronto.
Agora é necessário vir aqui nas extremidades e utilizar a ferramenta, né, aqui como se fosse um desenho, para a gente ir moldando aqui, né, as bordas. Porque o que acontece? Se essa borda, por exemplo, ficar desse jeito, em vermelho, o desfoque ele pode também não acontecer nessa área. Então é importante você deixar bem definido o que é para desfocar e o que não é para desfocar. Borracha, vou tirar aqui um pouquinho para voltar com o branco novamente. Só passar o preto aqui, preto, vermelho não, é preto. Acho que aqui já está de bom tamanho. Então a gente vai em Next, né, próximo, e aí você tem mais ou menos o desfoque. Veja que ele tem algumas falhas, certo? Então para corrigir essas falhas, o que é necessário? Você precisa voltar aqui na seta, e aí, aonde tem as falhas, é onde você colocou o limite em branco. Então você remove esse limite em branco lembrando que não pode ter resquício do branco, que senão o preto não entra. Volta na paisagem, passa bem na ponta aqui, que é onde vai entrar o desfoque. Põe aqui um pouquinho de vermelho, no caso branco, né, para deixar vermelho. Vamos ver. Bom, aqui ele já invadiu. Então volta de novo. E aplica o branco. Bom, aqui no caso, né, faltou colocar o preto nessa área. Tá vendo? Foi aonde não coloquei o preto, então o vermelho faz com que o desfoque não entre ali. Então, por isso é que é importante todas as áreas ter, né, o recorte em preto, justamente para não ter esse problema. Como eu não vou usar o desfoque de forma tão forte assim, então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho, né, efeitos, filtros, fading, aperture e blur. Eu vou diminuir, no caso, aqui eu vou cuidar das bordas também, utilizando o feeder aqui. Ou seja, para ele diminuir o efeito nas bordas, e eu vou diminuir o blur para deixar mais natural. E aí, o que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui no fading e deixar um fading natural para ver o que acontece. Por quê? Porque o fade natural, ele vai, claro, utilizando aqui o software, tentar imitar como é feito, por exemplo, o desfoque na DSLR. Ela pega o primeiro plano ali e ela dá uma suavizada e vai gradativamente aumentando a força do desfoque. Então, por exemplo, na região onde está aqui próximo ao meio-fio, aqui próximo à barriga dele, junto ali com um pedaço de um graveto ali caído,
ele vai mais suave e daí ele vai subindo até a casa e subindo até as árvores e aumentando a força, entendeu? Então o fading, ele normalmente faz isso. O aperture, no caso, é se você, por exemplo, tem fonte de luz ao fundo, tem algum farol, tem alguma luz, né, lâmpada, enfim, em geral, você pode escolher o formato. Quadrado, pentágono, hexágono, coração, né, estrela. Então você pode escolher. Como não tem nada aqui, então não faz muito sentido. Voltando ao blue, eu posso diminuir mais um pouco. Importante sempre verificar as bordas. Essa borda, por exemplo, eu poderia ter que voltar para fazer uma correção, mas eu também posso, dependendo, se for possível, eu posso fazer essa correção lá no Snapseed. Eu vou utilizar o desfoque lá do Snapseed só nessa área que eu precisar. Mas aqui, por exemplo, ó, é uma fotografia que foi editada aqui de forma rápida, mas é uma fotografia que ela já é utilizável. Aqui nós temos filtros, né? Normalmente eu prefiro não usar filtros daqui. Aí você tem aí alguns filtros que trabalham tanto o primeiro quanto o segundo plano. Pode trabalhar a questão do contraste ali do realces, né? Você aumenta ali a luminância na superfície, tanto da casa quanto na roupa, né? Nos objetos, até no céu também, como se fosse uma HDR também. E você pode deixar sem, né? Ou seja, você tem aqui as ferramentas para você poder trabalhar o desfoque, né, o bokeh, de forma mais precisa e causando esse efeito. Por exemplo, o fading, te dando uma perspectiva mais natural, né, partindo do primeiro plano para o segundo. Então você pode salvar o projeto, você pode compartilhar configurações, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o tamanho original, tem a forma, né, ali como você pode salvar, né, onde você pode salvar. Então, quer dizer, é um aplicativo bem interessante para você trabalhar com ele a questão do desfoque, né? Certo? Ou seja, só que tem que ter cuidado para também não exagerar, né? Porque o desfoque também muito exagerado, ele fica muito estranho. Fica feio, né? Fica esquisito. Então, aqui no caso, a gente aplicou, né, um pouquinho do filtro, né, anterior, mas é só mesmo para mostrar, né, que ele tem esses filtros. E a questão também da naturalidade do bokeh, ok? Ou seja, você pode primeiro vir aqui, você faz a edição daquilo que você quer desfocar. Normalmente ele reage bem a modo retrato, ou seja, quando você faz um retrato de alguém, claro que quando você tem
pedacinhos, né? Você tem fios de cabelo solto, ele não é tão preciso porque você vai ter que passar por cima daquilo ali. Mas tem situações com o cabelo mesmo que ele até se comporta bem, dependendo de como você fará o recorte. É importante ressaltar isso. Qual é a forma de fazer esse recorte, entendeu? Mas no final das contas, ele serve, ele ajuda bastante nesse desfoque, né? No tipo de desfoque. O importante é você ter um objeto, pode ser, por exemplo, uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma cadeira, pode ser uma caneca, mas é importante ressaltar isso, que é mais fácil de trabalhar com uma pessoa ou um objeto, ou seja, com um assunto em primeiro plano, para que o efeito possa ser mais eficaz. Entendido? Então veja que ficou um desfoque, né? Um bokeh assim, ficou um desfoque suave, ele começa ali suave e vai subindo e vai gradativamente aumentando a força. Isso utilizando aqui a ferramenta natural, correto? Utilizando, no caso, a ferramenta natural aqui dentro do After Focus. Se você tiver objetos que tenham luminância no fundo, que tenham luz, uma lâmpada, enfim, qualquer objeto que emita luz ali no fundo, você pode escolher o formato transformando, né, essa luz comum ali num bokeh mais, em algo mais assim, interessante, né? E aí também é importante, se caso o fading não estiver funcionando corretamente, talvez não esteja trazendo a forma gradativa de aplicar esse desfoque, você faz no básico, onde tem que fazer, diminui bastante o blur, né? Vem aqui no blur, diminui bastante e aplica o restante no Snapseed. É um completo ou outro, mas normalmente a gente consegue fazer, tá? Perdão. Aqui no caso a gente tem o Motion Blur. Esse aqui é o blur comum. Esse aqui é o Motion Blur. O Motion Blur, normalmente, eu, por exemplo, eu já usei. Normalmente ele é mais usado assim, em fotos que exprimem movimento, seja alguém andando de bicicleta, claro que aí o recorte tem que ser muito preciso, ou seja, em nuvem, você fotografou uma montanha cujo o topo dela esteja cercado de nuvem, e aí você pode aplicar isso dá movimento, essa ferramenta dá movimento, simula, né, o movimento nas nuvens, como aqui, por exemplo. Então repara que ao redor dele você tem um movimento como se fosse mesmo motion blur, ou como se fosse um painting, né? A pessoa está andando de bicicleta ali, você fotografa movimentando o celular, e aí causa esse efeito de congelar o seu assunto e desfocar o segundo plano com essa sensação de movimento. E nós temos o zoom também, né? O zoom blur, que eu não costumo usar. Eu acho que talvez ele se encaixe mais num trabalho mais artístico, correto? Então, motion blur você usa mais com alguém em movimento. Eu costumo utilizar, né? Não tanto hoje, porque eu não tenho assim, feito tanta foto de paisagem, mas ele te dá essa opção de você fotografar o céu e com nuvem, né? E produzir movimento nas nuvens. E o lens blur, que ele é o blur, ou seja, ele é o embaçamento comum, que seria de modo retrato. Ok?
Então, agora é só salvar e de repente, se precisar de um complemento, talvez você não está conseguindo acertar alguma borda, né? Por exemplo, igual aqui no caso do chapéu, tem alguma coisa mais complicada para fazer, você pode terminar no Snapseed, utilizando o desfoque de lá. Correto? E aí você tem a foto original e o trabalho que foi feito para aumentar o desfoque aqui no segundo plano. Ok? Então esse é o AfterFocus, um ótimo, excelente aplicativo para produzir esse desfoque em movimento ou o desfoque tradicional. Ok? Se precisar complementar, é só ir no Snapseed. Mas, e vale um outro detalhe antes de fechar: se você fotografar também uma pessoa uma certa distância maior, né, talvez 5 metros, e quiser aplicar, ele funciona também. Claro que você tem que ter um bom nível de crop, né, na hora que você for pinçar a imagem por aqui, para poder enxergar onde você vai estar colocando, onde você vai aplicar esse efeito. E aí é só vir aqui em Fading e colocar em Fade natural, que automaticamente, se você pega a pessoa numa distância maior, então você vai pegar o chão, então você vai ter esse Fading caminhando do chão para cima, ele sendo suave, né, do menor para o maior, ele sendo suave para o médio e para o mais forte. Ok? Então é isso.